Eu cumprimento a minha família com a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos, a todo o credo religioso. Que Deus abençoe. Eu quero agradecer pela vida dos internautas e agradecer pelas senhoras e senhores que estão se inscrevendo em meu canal. Vai lá na minha descrição, por caridade, né? Se inscreve, aperta a notificação todas, né, no sininho e compartilha, né, o nosso canal Pastor Tiago do Monte. Hoje eu vos trago um tema que vai mexer com a estrutura de muita gente. Vai mexer com a estrutura de muitos credos, de muitas religiões. Mas a Bíblia diz em João capítulo 8, versículo de número 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então eu tenho que fazer aquilo que Deus, Ele me entregou. O tema dessa mensagem de hoje é: o seu dinheiro não compra o seu milagre. O seu dinheiro não compra milagre. Como isso, pastor? Antes de começar, vai lá nas notificações, se inscreve, dá o seu like, assina e nós voltaremos falando acerca desse tema, tá certo? Vamos estar junto e colado aí nessa força e em oração, e pedindo a Deus que possa trazer os oráculos dele acerca do que eu vou falar. E por isso eu dependo da minha produção, né? Solta a vinheta, editor. Deuteronômio, capítulo de número 10, prometo ser breve, capítulo de número 10, e o seu versículo de número 17, que diz: pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses, e o Senhor dos senhores, o Deus grande e poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoa, nem aceita recompensa. Em outras traduções está dizendo que ele não aceita suborno. Lá no Segundo Testamento, no livro de Atos, onde escreveu o Dr. Lucas, o seu capítulo 3, versículo 6, o paralítico que se encontrava na porta de um templo, ele pede esmola a Pedro e a João, e Pedro respondendo disse, capítulo 3, versículo 6, não tenho prata nem tenho ouro, mas o que eu tenho, isso te dou em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Ele levantou e entrou no templo. Ele entrou no templo. O que me chama a atenção, líderes, servos e servas do Senhor, eu precisava saber, eu preciso entender qual é a visão que os senhores e as senhoras têm de campanhas, de votos, de pedidos a Deus envolvendo dinheiro. Você tem como me responder? Entra nos meus comentários. Porque, vamos lá, Deus não aceita suborno, o milagre de Deus é por fé, a Bíblia diz que Deus, Ele ama, Ele não deixa de atender um coração contrito e aquebrantado, e porque os líderes, eu chamo pessoas irresponsáveis, gerem esse tipo de campanha e de voto,
para que a pessoa seja curada. Eu parabenizo a você, meu irmão, a você, minha irmã, que Deus deu o dom da cura, Deus deu o dom de maravilha, e não precisa procurar nenhum tipo de atalho para até mesmo ludibriar o povo. E gato escaldado tem medo de água fria. Se eu saio hoje para pregar na rua, se eu me identificar como pastor, a fisionomia da pessoa muda, que já tem história de um pastor, já tem história de uma pessoa que já perdeu tudo, vendeu tudo e não conquistou nada. A vida foi de mal a pior. E continua batendo na tecla dizendo que pastores são ladrão. Entre aspas, senhoras e senhores, eu já até peguei um conflito com algumas pessoas aqui. Eu não sei se a senhora e o senhor me apoiam, mas a verdade é para ser dita. Paulo vai dizer no livro de Gálatas que todos quantos estão debaixo da lei estão debaixo de maldição. Quando lemos o livro de Malaquias, que é o Primeiro Testamento, o Velho Testamento, a Bíblia vai dizer que vós e toda a nação, não é todas, está no plural, está no singular, não está no plural. Toda a nação israelita, não está falando da nação brasileira, vós e toda a nação me roubais no dízimo e nas ofertas. E quem foi que estipulou os 10%? Foi o próprio Abraão, não foi o homem, ou não foi Deus. E porque as pessoas têm que pegar os seus 10% do que ganha, eu não tenho nada contra quem faz isso. Bom seria que todos ajudassem os seus ministérios, os seus pastores, bom seria que todos ajudassem na obra social. Mas eu vejo igreja recolhendo, tendo tantos recursos, eventos, bazar, cantinas, fazendo dinheiros exuberante para trazer pregadores de fora para pregar, ministrar, aonde não acontecem sinais, milagre, o aleijado continua na cadeira de roda, o marido continua com a amante, os filhos continuam nas drogas, mas ela pegou aquele estipulado valor que o pregador falou e depositou toda a sua fé. Ele depositou toda a sua fé dentro daquele envelope. E cadê o milagre? Lembra que eu disse que o tema era pesado? O seu dinheiro não vai comprar milagre. E aí, pastor? E aí que o pau vai quebrar na casa de Noca. É uma adagem que nós temos em falar que quando as coisas estão demais, o Noca era um menino que era muito traquino. Toda a rua conhecia esse menino. Ele não ouvia a mãe, ele não ouvia ninguém. Mas quando chegava de noite, o pai pegava esse rapaz, mas dava uma sola, uma surra, que a comunidade toda sabia. No outro dia disseram, esse escândalo foi aonde? Essa pancadaria foi aonde? Não já sabe? Na casa de Noca. Então hoje, o pau tá quebrando na casa de Noca. Xadabandá, que a sala, bando, cela, flácia. Eu não estou aqui, eu não estou proibindo da senhora e o senhor dar dízimo. Porque quem faz teologia da prosperidade, eu não preciso disso. Eu também não sou contra isso, mas eu não fiz teologia, eu não fiz bacharelado, eu fui consagrado a pastor, mais nada, pastor missionário. Subo e desço, faço a obra de Deus. E Deus, Ele é fiel na minha vida, Ele supre as minhas necessidades. Tenho o que comer, tenho o que beber. Não tenho riqueza, mas tenho o meu conforto, graças a Deus. E eu não vou incentivar a senhora e o senhor a fazer isso no meu ministério, quando breve por certo, estará aberto o Ministério Aliança de Cristo, aqui na região de Salvador, né, onde no final eu vou carecer da sua ajuda, da sua atenção,
Mas vamos abordar alguns temas aqui. A mulher que tinha um fluxo de sangue, você sabia que essa menina entrou com 12 anos de idade no Arraial das Imundas? Ficou lá durante 12 anos, 12 e 24. O dinheiro curou ela? Os médicos conseguiram curar? Foi através de quem que ela foi curada? Não foi de Jesus? Então eu chamo a atenção das senhoras e senhores aqui, olha, tem coisa que não é para médico, tem coisa que não é para dinheiro, tem coisa que é para Deus. E Paulo ele vai dizer no capítulo 2 de Efésios, versículo 8, que a fé é um dom dado por Deus. A sua fé tem que ser sobrenatural para alcançar algo de Deus. Quando Jesus repreende os seus discípulos no barco, ele está dizendo, vocês ainda não têm de fé? É como se fosse uma pergunta. Vocês ainda não estão ligados com o Pai Celestial? Para poder mandar ordenar que o vento se cale o mar quiete? A fé terrena, ela nos impulsiona a ter coragem de chegar lá e participar de um culto e botar a fé espiritual em ação. E o pregador, muitas das vezes, é irresponsável a conduzir o povo a fazer votos. Ah, mas vamos fazer voto para... Vamos fazer um voto para abrir minha igreja, e aí? Para abrir minha congregação? Na minha congregação, olha, preste atenção aqui, ó. Eu não vou cobrar dízimo de ninguém, não. Por quê, pastor? A Bíblia não manda... No Velho Testamento, no Novo Testamento, inventam história de A, de B, que Jesus mandou pegar a moeda e falou o quê? Na moeda. O que é que está na moeda aí? A foto de César. Dá César o que é de César e dá Deus o que é de Deus. O que é de Deus? Deus quer dinheiro? Ou quer ter uma pessoa com espírito contrito, convertido, aquebrantado, liberto, transformado pela graça dele e ter uma fé inabalável diante dele. Então, Deus não é Deus de confusão. Quando se fala em oferta, Paulo vai dizer, o livro de Atos vai explorar também dizendo que a gente possa dar com alegria, não com angústia, não com tristeza, mas que dê com alegria, ou que dê aquilo que propôs o seu coração. As pessoas no livro de Atos pegavam os seus bens, vendia, colocava no pé dos apóstolos, os apóstolos dividiam. Será que hoje acontece isso? Se você pegar 100 mil reais, você bota lá no pé do pastor? Você consegue botar no pé do pastor? Seja sincero comigo. Você consegue? Menos do que isso você consegue? A igreja de Atos fazia isso. E a Bíblia diz que eles dividiam tudo e tinham todos o mesmo parecer e ninguém tinha falta de nada e o Senhor acrescentaria os que iam salvar. Ou seja, o testemunho dos homens em administrar o dinheiro que entrava para a obra de Deus suplia na obra de Deus. A fé é dom de Deus. Você lembra do Simão Curtidor? Livro de Atos 8 e 19, você vai pegar lá a referência. Ele vê os apóstolos fazendo um milagre e diz, poxa, quanto é que eu pago para Deus me usar dessa forma? Eu pago quanto? Me digam que eu pago o que for preciso. E Pedro repreende ele dizendo, seu coração está cheio de maldade, você não tem parte com essa palavra. A sua alma está em fel, está amargo, né? Você está possuído. Os dons de Deus não são comprados. Precisa explicar mais alguma coisa aqui? Tudo que você recebe do céu é dom de Deus. Labande Cássia, labande Ossária. João, profeta João, evangelista, ele vai dizer que o homem não pode receber nada se do céu não for lhe dado. E o que nós vamos fazer com essa geração que está trabalhando em cima de dinheiro?
Se você sabe que precisa pagar a água, a luz da congregação, do ministério, ajude. Ajude, mas olha essas porcentagens aí que temos que examinar, meus irmãos. Temos que examinar, eu não posso concordar com tudo, não. Eu posso até ouvir, eu posso até entender o ponto de vista de cada um, mas eu não sou obrigado a concordar com isso, não. Porque eu estando bem como pastor, minha esposa e meus filhos, até porque eu não tenho esposa, né? Já revelei um segredo para a senhora e os senhores, mas as ovelhas passando fome e dificuldade e fazendo sacrifício para trazer dízimo, oferta para a igreja, aluguel devendo, água sendo cortada, a luz. Cadê o dízimo da igreja, meus amigos pastores, meus líderes evangélicos? Sabe o que é que acontece? É por isso que eu quero ser bem claro aos senhores. O Ministério Aliança de Cristo, Deus gerou em meu coração com 16 aninhos de idade. Ele não quer ligação com nenhuma convenção, com ninguém. Com ninguém. Eu posso colar em todas as igrejas, ajudar, pregar, entendeu? Somar, fazer evangelismo. Mas a obra que Deus me chamou, eu tenho que entender e tenho que ter responsabilidade, que é carreira solo. Sabe o que é solo? É Ló e Abraão. Ló teve que ir para um lado e Abraão para o outro. Eu tenho que seguir as promessas, porque senão eu vou me perder no meio do caminho e quando eu cair no buraco não vai ter ninguém para me tirar. Então é melhor obedecer do que sacrificar. Eu encerro o sermão aqui. Olha, o Ministério Aliança de Cristo surgiu em meu coração desde os 16 aninhos de idade. O logotipo você vai ver logo na descrição da apresentação da pregação. Eu preciso de recursos para comprar ou o templo pronto ou comprar o terreno. Né? Se os senhores quiserem pegar, no próprio vídeo mesmo tem o meu número de contato, entrar em contato, né? E mandar eu correr atrás de um espaço. Eu vou correr atrás desse espaço, mas Deus tem pressa com esse ministério, com essa obra séria que eu faço, tá certo? Que eu preciso fazer doação de sopa, eu preciso ressocializar o traficante, o assassino, eu preciso ressocializar o ladrão, eu preciso trabalhar em cima da obra social da igreja. E eu preciso de recursos. Eu não tenho de onde tirar. Tá certo? Eu não quero que a senhora e o senhor façam pix para mim, não. Já notou a diferença aí? Vá olhar nas redes sociais lá, faça pix para mim, faça pix para esse número, é ou não é? Não tenho nada contra os senhores. Mas se eu fosse vocês, eu não fazia isso, não. Isso traz uma má imagem pro evangelho, meu amigo. Peça pix não, pai. Peça não, servos e servas de Deus. Isso é feio. Se alguém sentir de Deus, algum empresário, por caridade, está assistindo esse vídeo, você sabe que eu preciso. Deus vai falar contigo. E não precisa ser empresário, não. Tem irmãos e irmãs, tem servos e servas de Deus, pessoas que têm condições, têm várias herdades, que pode dizer, pastor, aqui é para o Ministério Aliança de Cristo. O meu CNPJ está ativo, eu vou registrar e vou correr atrás das cadeiras, da sonoplastia e vai ser algo diferenciado. Eu prometo à senhora e aos senhores. E na inauguração, eu confesso a vocês, a glória de Deus vai se manifestar. Antes de mais nada, visita a minha página no Instagram, Pastor Tiago do Monte, TikTok, né, Pastor Tiago do Monte, né, YouTube, como os senhores já sabem, Pastor Tiago do Monte, né, Facebook, Tiago do Monte. Aí você vai ver toda a minha história, né, minha viagem missionária em São Paulo, onde, né, o Senhor por caridade salvou muita
Muita gente naquele lugar, facções terríveis, se renderam a Jesus. E essa foi a obra que Deus me chamou para fazer. Eu preciso de amigos, me ajude. Que Deus abençoe e te guarde. Que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que Deus tenha misericórdia de ti. Que Deus sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Curve suas cabeças e eu quero te abençoar em nome de Jesus.